O ar está seco. A garganta arranha. Você sente o peso da viagem nas pernas, mas seus olhos estão fixos no horizonte de pedra. As muralhas de Jerusalém se levantam na sua frente, altas, imponentes, bloqueando a visão do céu. Mas algo está errado. Não é o calor, é a atmosfera. Você está acompanhando uma comitiva que não pertence a este lugar. Roupas estranhas, sotaque carregado, poeira de meses acumulada nas sandálias. Eles entram pelo portão da cidade. O barulho do mercado diminui. As cabeças se viram. O burburinho começa. Quem são eles? O que eles querem? Mercadores? Reis? Loucos? Eles param. Eles não pedem água. Eles não pedem comida. Eles fazem uma pergunta que cai como um martelo no meio da praça pública. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Mateus 2, versículo 2. O silêncio explode. Você vê o choque no rosto dos moradores. Rei. Mas já existe um rei. Ele vive no palácio alto. Ele tem soldados. Ele tem espadas. Ele tem um nome que faz as pessoas sussurrarem: Herodes. Os magos continuam, alheios ao perigo político, focados apenas na verdade cósmica, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Mateus 2, versículo 2. Adorá-lo. A palavra corre pelas ruas estreitas de Jerusalém mais rápido que o vento. Ela sobe as escadas de pedra. Ela atravessa os portões de bronze. Ela entra na sala do trono. Corta para o interior do palácio. O luxo aqui ofusca. Mármore frio, ouro polido, tapeçarias vermelhas. Mas o ar é gelado. No trono, um homem velho, calculista, com mãos que já derramaram o sangue da própria família para manter o poder. A notícia chega ao ouvido dele. Rei dos judeus. Nasceu. Estrela. Observe a reação. Mateus 2, versículo 3 descreve o terremoto emocional. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e, com ele, toda Jerusalém. Alarmou-se. A palavra grega sugere agitação, pânico, como água fervendo violentamente. Herodes não está curioso. Ele está ameaçado. Os dedos dele apertam o braço do trono. Os olhos dele varrem a sala procurando traição. Se nasceu um rei, o trono dele está em risco. E Herodes prefere queimar o mundo a dividir sua coroa. E com ele, toda Jerusalém. Por que a cidade treme? Porque quando o tirano está com medo, ninguém está seguro. Quando o poder humano se sente ameaçado, o sangue inocente costuma correr. E aqui, neste exato segundo, você sente o primeiro choque de realidade na sua própria vida. Pausa. Respira. Olha para dentro. Quantas vezes a notícia de que Jesus é rei te alarma em vez de te alegrar? Não responda rápido. Pensa. Se ele é rei, ele manda. Se ele é rei, eu não sou. Se ele é rei, meus planos de controle, minha agenda, meus pecados de estimação, meu orgulho, tudo isso tem que sair do trono. Herodes somos nós quando queremos os benefícios de Deus, mas não a autoridade de Deus. O pânico de Jerusalém é o pânico do ego humano quando descobre que não é o centro do universo. Volta para a cena. Ação rápida. Herodes precisa de informação. Ele não pode matar o que ele não encontra. Ele transforma o pânico em estratégia. Mateus 2, versículo 4. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Imagine a cena. A sala se enche de teólogos. Homens com barbas longas, roupas religiosas, cheiro de incenso e pergaminho velho. Eles conhecem a Bíblia de trás para frente. Eles debatem profecias no café da manhã. Eles sabem a teoria. Herodes pergunta: onde? Eles nem precisam abrir o livro. A resposta está na ponta da língua, automática, fria, acadêmica. Em Belém da Judéia, eles respondem em Mateus 2, versículo 5.
E ele cita o profeta Miqueias com precisão cirúrgica. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Mateus 2, versículo 6. Pare e sinta a tragédia dessa cena. Isso é um dos momentos mais tristes de todo o Evangelho. Eles sabem o versículo. Eles sabem a cidade. Eles sabem que o Messias está a menos de 10 quilômetros de distância. 10 quilômetros. Uma caminhada curta. Mas ninguém se mexe. Nenhum sacerdote diz, vamos com os magos. Nenhum escriba diz, eu preciso ver o Messias. Eles dão a informação e voltam para suas rotinas religiosas. Eles apontam o caminho para os outros, mas eles mesmos não andam nele. Isso te assusta? Deveria. Você pode estar na igreja há 20 anos. Você pode saber versículos de memória. Você pode ensinar na escola bíblica. E ainda assim, estar a 10 quilômetros de Jesus, com o coração paralisado, satisfeito com a religião e morto para adoração. Saber a Bíblia não é o mesmo que conhecer a Deus. Os escribas tinham um mapa. Os magos tinham a fome. Deus prefere um pagão faminto que caminha no escuro do que um religioso cheio de luz que se recusa a sair do lugar. Herodes dispensa os padres. Agora o jogo é secreto. Ele chama os magos para uma reunião privada. As portas se fecham. A luz diminui. Mateus 2, versículo 7. Com precisão, indagou deles o tempo em que a estrela aparecerá. Com precisão. O diabo é detalhista. Herodes calcula a idade das crianças para o massacre que ele já planeja na mente doentia. Mas ele sorri. Ele mente. Ele usa a linguagem espiritual para esconder a maldade. Ouça a voz de serpente em Mateus 2, versículo 8. Ide e informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e, quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir e adorá-lo. Para eu também ir e adorá-lo. A mentira perfeita. Ele usa a palavra certa, adoração, com a intenção errada, assassinato. O mundo está cheio de gente que diz eu quero encontrar Deus, mas na verdade quer encontrar uma forma de domesticar Deus, de eliminar a ameaça que Deus representa para o seu estilo de vida. Os magos saem do palácio. Imagine o contraste. Eles saem do cheiro de perfume e intriga para o ar frio da noite. Eles estão sozinhos de novo. Talvez confusos. Esse rei Herodes, ele parece sincero? Ou tem algo errado? Eles olham para cima. E aqui acontece o milagre da graça. Quando eles viram as costas para o palácio e voltam os olhos para a missão, o céu responde. Mateus 2, versículo 9 explode em luz, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Ela voltou. A guia divina reaparece. Eles não estão loucos. Eles não viajaram em vão. Deus não os abandonou no meio da intriga política. A reação deles não é contida. Não é um sorriso discreto. Mateus 2, versículo 10, quebra o protocolo e grita emoção. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Grande, intenso, júbilo. É redundante de propósito. É uma alegria que faz as pernas cansadas correrem. É a alegria do marinheiro que vê terra firme. É a alegria de quem percebe, Deus está comigo. Deus está guiando. Você precisa dessa alegria hoje? Talvez sua estrela tenha sumido por um tempo. Talvez você tenha passado tempo demais ouvindo as vozes do palácio, as vozes do medo, as vozes da teologia fria. Olhe para cima. Busque a Jesus de novo. Quando o foco sai de Herodes e vai para Cristo, a alegria volta. O caminho clareia. A estrela para. Não sobre um castelo. Não sobre uma fortaleza. Sobre uma casa. Simples. Comum. Banal. O teste de fé final. Eles viajaram meses. Eles trouxeram fortunas. Para isso, para uma casa de carpinteiro numa vila sem importância,
Mas os olhos deles não veem apenas tijolo e barro. Eles veem a glória escondida na simplicidade. Eles entram. Mateus 2, versículo 11. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. O que você faria? Você ficaria de pé, analisando? Você pediria um sinal? Você tiraria uma selfie? Eles não hesitam. A reação é instantânea, física, total. Prostrando-se, o adoraram. O verbo grego aqui é proskuneu. Significa beijar o chão. Significa se jogar na poeira. Homens ricos, sábios, influentes, com o rosto na terra diante de um bebê. Isso é adoração. Adoração não é música lenta no domingo. Adoração é a rendição da sua dignidade diante da majestade de Cristo. É dizer com o corpo: tu és grande, eu sou pequeno. Tu és rei, eu sou servo. E eles não param na postura. Eles vão para a prática. Mãos trêmulas abrem os baús de viagem. O cheiro muda na sala. O brilho reflete nas paredes humildes. Abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Mateus 2, versículo 11. Por que isso importa? Porque adoração sem entrega é fingimento. Você não pode dizer que Jesus é seu rei se você mantém seus tesouros trancados longe dele. Ouro, reconhecimento de realeza. Tudo o que eu tenho de valor é teu. Incenso, reconhecimento de divindade. Minha oração e minha vida são para ti. Mirra, reconhecimento do sacrifício. Perfume de embalsamar. Perfume de morte. Mesmo no berço, a sombra da cruz já está presente. Eles adoram aquele que nasceu para morrer por nós. A cena termina com uma virada de roteiro divina. Herodes está esperando. A armadilha está montada. Mas Deus não dorme. Deus fala quando o mundo cala. Mateus 2, versículo 12. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Outro caminho. Essa é a chave final. Quem encontra Jesus verdadeiramente, nunca volta pelo mesmo caminho. Você não pode ver o rosto de Deus e continuar andando na mesma rota de conveniência política, de medo e de pecado. O encontro com Cristo muda a rota. Muda a direção. Muda o destino. E agora, a câmera vira para você. Não estamos mais em Belém. Estamos na sua vida. No seu quarto. No seu carro. No seu fone de ouvido. O cenário está montado. Os personagens estão aqui. Quem é você nessa história? Você é Herodes. Aquele que luta secretamente contra Deus porque não quer perder o controle da própria vida? Aquele que vê Jesus como uma ameaça à sua liberdade? Você é o escriba? Aquele que tem a Bíblia na estante, o versículo no Instagram, a teologia na cabeça, mas os pés estão cravados no conforto? Aquele que sabe tudo sobre Jesus, mas não tem intimidade com ele? Ou você é um mago? Alguém que talvez venha de longe, cheio de dúvidas, cansado da viagem, mas que tem uma fome insaciável de ver o rei. Alguém disposto a parecer tolo para o mundo só para se prostrar diante dele? A estrela está brilhando agora. Não no céu, mas na palavra. O convite está feito. Não seja quem sabe o endereço. Seja quem entra na casa. Não seja quem protege o ouro. Seja quem derrama o tesouro. Não volte para Herodes. Não volte para os velhos hábitos. Pegue o outro caminho. O caminho da adoração. O caminho da vida. Vamos orar agora. Mas não uma oração de escriba, decorada. Uma oração de mago, de quem se prostra. Senhor Jesus, meu Rei. Eu confesso que muitas vezes eu tentei proteger meu pequeno trono. Eu tive medo de te entregar o controle. Mas hoje eu vejo a tua estrela. Eu quero a alegria do encontro. Eu trago meu ouro, meu dinheiro, meu tempo, meu talento. Eu trago meu incenso, minha adoração sincera.
Eu trago minha mirra, minhas dores e minha vida inteira. Recebe-me, Senhor. E me ensina a voltar para casa por um novo caminho. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra foi uma estrela guiando seu coração hoje, eu quero ver sua decisão aqui embaixo. Escreve nos comentários: eu vou por outro caminho. Declara isso publicamente. Sai da paralisia dos escribas. E se você quer continuar essa jornada, descobrindo os tesouros escondidos na palavra, já sabe, se inscreve no canal Palavra Pura. Aqui a gente não recita mapa, a gente caminha junto. Até o próximo vídeo. Shalom. Você ficou até o final. Você viu os magos viajarem meses para encontrar o rei. Você viu Herodes tremer no trono. Você viu os escribas saberem o versículo, mas errarem o caminho. Mas existe uma peça final nesse quebra-cabeça que quase ninguém percebe. Enquanto os magos voltam para o Oriente por outro caminho, a cena muda. A câmera sai do deserto e cai direto no coração barulhento de Jerusalém. Não no palácio, mas no templo. Corta para o pátio dos gentios. O barulho é ensurdecedor. Bodes balém, pombas arrulham em gaiolas, moedas caem nas mesas dos cambistas. O cheiro de sangue de sacrifício se mistura com suor e poeira. É uma máquina religiosa funcionando a todo vapor. Sacerdotes correm com bacias, fariseus oram alto nas esquinas. No meio dessa multidão, um homem velho empurra a massa de corpos. O nome dele é Simeão. Ninguém olha para ele. A roupa é simples. A pele é marcada pelo tempo. Mas os olhos dele, os olhos queimam. Você sente a tensão no peito dele. Não é ansiedade humana. É pressão divina. Lucas 2,25 descreve a identidade dele como um raio-x espiritual. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Consolação. Essa palavra ecoa na mente dele. Enquanto todos ao redor esperam uma revolução política, Simeão espera o consolo. Ele caminha contra o fluxo. Os escribas que vimos na cena anterior estão lá, passando por ele, discutindo leis, ignorando a presença. Simeão para. Ele respira fundo. Ele sente o Espírito Santo empurrá-lo para a esquerda, perto do portão de Nicanor. Ele não sabe por quê. Ele só obedece. Lucas 2,26 diz que ele carrega um segredo pesado e glorioso, e fora-lhe revelado, pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Imagine viver com isso. Cada dia que você acorda, você pensa, é hoje. Cada dor no corpo da velhice grita, você vai morrer logo. Mas a promessa grita mais alto, não antes de ver o rei. Hoje, o Espírito moveu. Lucas 2,27 coloca a ação no presente. Pelo Espírito, foi ao templo. Não foi hábito. Foi comando. Ele varre a multidão com os olhos. O que ele procura? Um guerreiro em um cavalo branco? Um sacerdote com roupas de ouro? Um rei descendo numa carruagem de fogo? Não. Ele vê um casal de camponeses entrando. Jovens. Pobres. As roupas cheiram a estrada da Galileia, não a perfume de palácio. O homem, José, segura 2 pequenas aves na mão, o sacrifício dos pobres, daqueles que não podem pagar um cordeiro. A mulher, Maria, carrega um bebê enrolado em panos comuns. Qualquer outro passaria direto. Os sacerdotes olham para eles e veem apenas mais um censo, mais uma taxa, mais um ritual. Mas Simeão trava. O coração dispara. O Espírito Santo dentro dele vibra como um sino tocando. É ele. O contraste é violento. Herodes procurava um rival para matar. Os escribas procuravam uma teoria para discutir. Simeão procurava um salvador para abraçar. Ele se aproxima. Maria retrocede um passo, instinto de mãe protegendo a cria. Mas ela vê as lágrimas no rosto do velho. Ela vê a reverência.
Simeão estende os braços. Lucas 2:28 diz o impensável, ele o tomou nos braços. Sinta o peso dessa cena. Os braços trêmulos de um homem velho seguram o Criador do universo. A pele enrugada toca a pele nova do Eterno. A espera acabou. A promessa cumpriu. E ali, no meio do barulho do templo, o silêncio desce sobre Simeão. Ele não grita para a multidão. Ele fala com Deus. É uma oração de despedida, de quem completou a missão. Ouça a voz dele embargada, citando Lucas 2:29. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Despedes em paz. A palavra grega é soltar um prisioneiro. Pode me soltar, Deus. Eu já vi. Nada mais nesse mundo importa. Ele olha para o rosto do bebê. E a profecia explode da boca dele, conectando o que os magos viram, a luz, com o que Israel esperava, a glória. Lucas 2:30 diz, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Salvação não é um conceito. É uma pessoa. Simeão não viu uma teologia. Ele viu Jesus. E ele continua em Lucas 2:31 e 32, anunciando que esse bebê é grande demais para ficar apenas em Israel, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, e para a glória de teu povo Israel. Luz para as nações. Isso inclui os magos. Isso inclui você. Simeão entende, antes dos apóstolos, que a porta da graça foi arrombada para o mundo todo. José e Maria estão paralisados. Lucas 2:33 diz, e estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Mas a cena não termina com música suave. Simeão para de sorrir. O rosto dele fica sério. O Espírito Santo lhe mostra o futuro. Ele vê a sombra que acompanha a luz. Ele devolve o bebê para Maria. Ele olha nos olhos dela. Não há piedade barata aqui, apenas verdade brutal. Lucas 2:34. Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Queda e elevação. Jesus não veio para ser neutro. Ou você tropeça nele e cai, como Herodes, ou você se apoia nele e levanta, como Simeão. Ele é uma pedra no caminho da humanidade. E então, a frase final, que corta o coração da mãe como uma lâmina fria. Lucas 2:35, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Uma espada. Simeão vê a cruz 33 anos antes dela acontecer. Ele vê que a mirra trazida pelos magos não era exagero. Ele avisa Maria, amar esse rei vai custar tudo. Vai doer na alma. Simeão retrocede. Ele desaparece na multidão. Ele pode morrer agora. Ele viu. Agora, volte para você. O que une os magos do Oriente e o velho Simeão no templo? Ambos tinham fome. Ambos estavam atentos. Ambos viram Deus onde a religião oficial só viu rotina. Os escribas tinham o pergaminho. Herodes tinha a coroa. Os sacerdotes tinham o templo. Mas Simeão teve o encontro. Você assistiu a esse vídeo até o último segundo. Isso significa que você tem fome. Não deixe a religiosidade te cegar. O Espírito Santo está te empurrando agora, como empurrou Simeão. Não procure pompa. Procure a presença. E quando o encontrar, não tenha medo de segurá-lo e dizer, meus olhos já viram a salvação. Esse é o único tesouro que você leva desta vida. Você achou que a história acabava com os presentes? Você achou que a adoração dos magos era o fim da cena? Não. A adoração não encerra a guerra, ela apenas define os lados. Enquanto os magos somem no horizonte por um caminho secreto, a câmera não desliga. Ela volta para casa humilde em Belém. A noite está escura. O silêncio é pesado. O ouro, o incenso e a mirra estão guardados num canto. José dorme. Maria dorme. O menino dorme.
Mas o céu não dorme. E o inferno também não. De repente, a paz do quarto é rasgada. Não há trombetas. Há urgência. Um anjo do Senhor aparece em sonho a José. Não é um convite suave. É uma ordem de extração militar. Ouça o comando em Mateus 2,13. Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Foge. A palavra bate no peito de José. O rei do universo, fugindo? O Messias, um refugiado? O anjo dá o motivo, cru e sangrento, ainda em Mateus 2,13, porque Herodes há de procurar o menino para matar. José acorda num pulo. Não há debate. Não há deixa eu orar sobre isso. A obediência cega no meio da madrugada. Ele sacode Maria. Vamos. Ele pega o menino. Eles saem pela porta dos fundos. Você sente o frio da noite. Você sente o medo de ser visto. Mateus 2,14 narra a ação em tempo real. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. De noite. Enquanto a cidade dorme, a salvação é evacuada. Deus usa a escuridão para esconder a luz. Eles caminham para o sul. Para o Egito. O lugar de antiga escravidão agora vira lugar de refúgio. A ironia divina é perfeita. O mundo que tentou matar Israel agora protege o rei de Israel. Eles ficam lá, esperando. E Mateus 2,15 conecta os pontos com a profecia antiga de Oséias 11,1. Do Egito chamei o meu filho. Corta a cena. Voltamos para Jerusalém. A luz do dia entra no palácio. Mas a luz não traz clareza para Herodes, traz fúria. Os guardas informam, os magos não voltaram, majestade. Eles sumiram. Observe o rosto de Herodes. A máscara de político cai. O sorriso falso desaparece. O monstro aparece. Mateus 2,16 descreve o colapso do ego. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se grandemente. Iludido. O homem que engana todos não suporta ser enganado. O controlador perdeu o controle. E quando o orgulho é ferido, a violência explode. Ele não sabe qual é o bebê. Ele não sabe o nome. Mas ele tem uma data. Lembra que ele perguntou aos magos com precisão sobre o tempo da estrela? Agora ele usa essa informação como arma. A ordem sai da boca dele como veneno. Mateus 2,16 continua. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo que, com precisão, informara-se dos magos. Todos. De 2 anos para baixo. A precisão matemática do mal. Corta para Belém. A cidade que dormia em paz acorda com o som de botas. Soldados. Espadas. Não há negociação. Você ouve o som. Não é música de Natal. É o grito primitivo de mães vendo o impensável. O sangue inocente mancha a terra onde o Salvador nasceu. Por que Deus permitiu isso? A pergunta trava na garganta. Mas Mateus não esconde a dor. Ele a encara. Ele puxa o profeta Jeremias para explicar o luto que não tem consolo. Mateus 2,17 e 18. Então, se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Ramá. O lugar onde os exilados passavam. E agora, o texto diz, era Raquel chorando a seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. Raquel, a mãe simbólica de Israel, chorando através dos séculos. Essa é a faixa escondida da história do Natal que os cartões não mostram. O nascimento de Jesus declara guerra ao sistema do mundo. A luz incomoda as trevas a ponto das trevas tentarem apagar a luz com sangue. Herodes tenta matar o futuro para proteger seu presente. Mas olhe de novo. Aproxime a câmera no Egito. O menino está vivo. Herodes tem o exército, mas Deus tem o tempo. Herodes tem a espada, mas Deus tem a soberania.
Pouco tempo depois, a notícia chega ao Egito. Não por CNN, mas por anjo. Mateus 2,19. Tendo falecido Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Tendo falecido Herodes. 3 palavras que encerram toda a pompa do tirano. Ele morreu. O rei que queria ser Deus virou comida de vermes. Mas o Deus que virou bebê continua vivo. O anjo diz em Mateus 2,20, Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Já morreram. Os inimigos de Deus sempre passam. O propósito de Deus sempre fica. José obedece de novo. Ele levanta. Ele volta. E aqui está a conexão final para você, que ficou até agora. Nós vivemos num mundo cheio de espírito de Herodes. Um sistema que odeia Cristo, que persegue a pureza, que ridiculariza a fé e, em muitos lugares, mata os cristãos. Às vezes parece que o mal está vencendo. Parece que o grito em Ramá é mais alto que o louvor dos anjos. Mas lembre-se desta cena pós-créditos. O tirano morre. O império cai. A espada enferruja. Mas o menino que fugiu na noite, ele volta para reinar. Ele cresce para vencer não com a espada de Herodes, mas com a cruz do Calvário. Então, se hoje você se sente cercado, se você sente que precisa fugir para o Egito para proteger sua fé, sua família, sua integridade, não tenha medo. Deus sabe esconder os seus. Deus sabe o tempo da volta. Herodes é um capítulo curto. Jesus é o livro eterno. Fique firme. Proteja o menino, a presença de Cristo em você, a qualquer custo. Porque no final, os Herodes da sua vida vão passar. E só o Rei Jesus ficará de pé.